Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Vamos então para o nosso segundo dia de curso de gamificação do trabalho. Segundo e último. Antes de começar, eu disse para vocês que eu iria mostrar o livro que citei ontem sobre o neuromarketing. É esse aqui, dá para ver? Aqui tem alguém falando, tá entrando aqui. Pronto, acho que agora ficou bem nítido. Da Máquina à Nuvem, da Ana Carolina Reis Pais Leme, e grande parte dele se dedica para os argentinos, né? Bom dia. Olha, eu acho que para eles vai ser um bom dia, sim, hoje, viu? Adiós. Mas vamos lá, grande parte desse livro aqui, ele se dedica justamente a compreender as técnicas do neuromarketing e como essas técnicas do neuromarketing impactam neste trabalho. Eu aprendi muito a partir desse livro para poder entender a gamificação aqui das plataformas digitais e para poder alcançar até os impactos e as consequências. Eu li a tese, inclusive para quem quiser, este livro foi escrito a partir de uma tese de uma universidade pública, então está disponível no repositório da UFMG, tá? No caso, foi uma dissertação de mestrado, não foi uma tese, foi uma dissertação de mestrado. A tese vem logo mais, também acabou de ser defendida pela autora, daí não é mais sobre neuromarketing, continua sendo sobre os trabalhos em plataforma, mas estará lá disponível também para quem se interessar. Eu coloquei para vocês lá no Classroom agora, inclusive faz só alguns minutos, o artigo que pautou a aula de ontem, o Game Over, Gestão Gamificada do Trabalho. Então, esse artigo já está lá. Eu vou colocar mais um artigo que, na verdade, é um recorte deste. O que eu coloquei o mais completo para vocês, tá? O que vai abordar mais de um ponto. Depois eu vou colocar um artigo recém-lançado pela revista do Tribunal do TRT 12, da 12ª Região. Ele foi lançado agora, essa semana, inclusive, semana passada, faz pouco tempo, mas, na verdade, ele é só um recorte desse que eu já coloquei para vocês, porque o edital pedia para a gente falar sobre o que era antigo e o que era novo, para a gente fazer uma comparação ali no tempo, entre tempos. E eu aproveitei, e daí eu falei o que eu falei ontem para vocês, que o novo pede o velho. Eu imbriquei gamificação com Marx, com o salário por peça, e eu vou colocar esse lá para vocês também. E eu só não consigo colocar, disponibilizar o capítulo que está no livro, nos nossos livros, e o livro eu nem tenho aqui para mostrar para vocês, são esses livros aqui, eu só tenho até, inclusive, o flyer, esse que é o livro 2 de 3, porque fica livre aqui comigo, eu dou. Eu encontro alguém, eu vou em algum evento, em algum lugar, e eu acabo dando os que eu tenho. Então, é muito comum eu não ter os meus livros. Então, esse, para quem quiser, está disponível tanto no site da editora Mizuno, a coleção, quanto diretamente comigo, tá? Então, hoje à tarde, assim que a gente encerrar a aula, os capítulos e artigos que eu tiver disponível em PDF ou o link, eu vou colocar lá no Classroom. Só está lá o principal, que foi o de ontem, sobre a gamificação que a gente falou ontem. Ontem, eu fiz uma explicação sobre o conceito de gamificação. A gente falou bastante sobre o conceito de gamificação.
eu expliquei a gestão gamificada a partir das práticas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a partir da empiria, até a gente trouxe as entrevistas que realizei nas minhas pesquisas de mestrado e pesquisas de doutorado, para entender o que é essa gestão gamificada. Hoje a gente vai avançar um pouco, segundo o nosso programa, para falar também de gestão algorítmica, aliás, a gestão algorítmica, o algoritmo impulsiona esse game, mas lembrar que game também não se limita ao algoritmo, então, novamente, eu vou fazer um recorte aqui do que acontece mais, mas não vou exaurir o tema. Inclusive, a colega, me desculpe, mas eu não me lembro o nome da colega que falou ontem, no final da aula, que tínhamos outros exemplos de gamificação e até citou alguns outros exemplos. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, né, falando sobre isso. E enquanto a colega falava, não tive tempo pelo avançar da hora ontem, mas eu também estava lembrando que eu dizia a vocês que a gamificação está na nossa vida. Eu contei para vocês que eu tenho um filho de 6, ele vai fazer 7 anos agora em dezembro, e ele fica assistindo o YouTube. E agora a gente está na Copa do Mundo e ele tem o álbum da Copa do Mundo. Só que o interessante para ele não é só ali as figurinhas, né? Completar o álbum. Então a mamãe tem que comprar todos os dias. E é caro o pacote de figurinha. Todo dia eu vou comprar para ele. Só que ele assiste YouTube. Ele assiste esses YouTubers comentando sobre as figurinhas. E aí, o negócio dele específico é o quê? Comprar a figurinha dourada do Neymar. Ele não sabia, antes da Copa, sequer quem era Neymar. Aliás, ele nunca tinha assistido futebol. Só que os youtubers agora só falam sobre a Copa e sobre as figurinhas douradas. Então, para ele, o divertido é a caça à figurinha dourada. A consequência disso, da caça da figurinha dourada, porque gamificou o álbum de figurinhas. E é mais difícil tirar uma figurinha dourada. E quem sofre com isso? Exatamente, a mãe, o bolso da mãe. A mãe que tem que bancar tudo isso. Então, existem as consequências da, da gamificação para todo mundo. E eu estou sofrendo as minhas. Isso quando ele assistiu aquele outro vídeo que eu nem sabia também que existia, porque no álbum, não sei se vocês têm um álbum da Copa, mas a Coca-Cola, sim, pois é, Leonardo, para você ver, o meu filho me fez comprar uma balança, porque ele viu no YouTube. Imagina uma criança de 6 anos. Ele viu no YouTube, o youtuber contou para ele que quando é dourada, quando é essas cromáticas, pesa mais o pacotinho. Então ele veio para mim falando, e eu não assisto com ele, porque eu, muitas vezes estou trabalhando, estou escrevendo, e ele fica até no meu computador vendo essas coisas. Mamãe, me compra uma balança. Por que uma balança? Mas é aquela balancinha, né? De peso. E fez eu entrar na Shopee para ele ter a balança dele, porque ele vai levar a balança até a banca e vai pesar o pacotinho, e aí ele vai saber onde está a dourada do Neymar. Isso quando ele não assistiu o outro vídeo lá, que falou para ele que não tinham só as figurinhas, que a Coca-Cola, ela comprou, né, um espaço no álbum da Panini, para quê? Para fazer a mesma coisa, para gamificar também. E tem 8 figurinhas ali da Coca-Cola que vem no rótulo da Coca-Cola. O que faz a pessoa ir comprar aquela Coca-Cola específica, que não é a Coca-Cola normal, é a Coca-Cola Light, é uma outra Coca-Cola. Mesmo sem beber, aqui em casa, por exemplo, ninguém, absolutamente ninguém, toma aquela Coca-Cola Light. Mas, por causa disso, eu tive que comprar a Coca-Cola Light para ter essas 8 figurinhas da Coca para o meu filho colar no álbum. E assim vai. E nisso, eu lembrei
depois que a gente estava conversando ontem, quando eu era pequena. Lembrei, pensei no meu filho pequeno e lembrei quando eu era pequeno. Eu me lembrei que naquela época, já há muito tempo, muitos e muitos anos, muito tempo mesmo, era difícil ir no McDonald's, era mais complicado. Para o meu filho fala assim que a comida preferida dele é o McDonald's. Então, para ele seria todos os dias. Eu falo, não dá, meu filho, custa uma vez por semana, tá bom, mas uma vez por semana é acessível e é aqui do lado de casa, inclusive. É muito fácil. Na minha época era difícil, era um evento ir no McDonald's. Era uma vez por ano, quando merecia, ia bem na escola, era uma outra coisa. E quando eu ia no McDonald's, eu, criança, um pouquinho mais do que a idade do meu filho, eu tinha uma brincadeira, só minha. Enquanto meu irmão estava lá vendo as coisas, o Ronald McDonald's, que era a época também que tinha, que eles apareciam por lá, eu pensava, imaginava, e eu sempre observei aquele retrato na parede engordurada, aquele retrato do funcionário do mês. E eu imaginava quem era o funcionário do mês, porque era o funcionário do mês do futuro. Quem eu iria lá no futuro, que eu ia, né? Pouco assim, quem estaria lá? R$ 5.500. Pois é. Eu vi, meu filho tirou uma de bronze e eu guardei. Eu vi no Mercado Livre que tinha um certo valor essa figurinha de bronze. Eu pedi para guardar, mas ele já amassou, ele já fez, aí ele não tá muito ligando, não, para o valor que é dado ela. O valor para ele é outro, não é o econômico, mas tem um valor enorme. Bom, então aí eu ia nesse McDonald's e imaginava, e o que, que eu fazia quando criança? Eu gamificava a minha passagem pelo McDonald's, aquele meu dia pelo McDonald's. E eu fazia isso e a empresa também, porque o funcionário do mês e o funcionário do mês não tem essas técnicas, não usa da tecnologia, mas o funcionário do mês é uma gestão gamificada do trabalho. Por quê? Porque engaja a pessoa, engaja o trabalhador, a trabalhadora, a ser aquele funcionário do mês. Naquela época, lembro que a gente depois eu vim a entrevistar funcionários do McDonald's já adulta, como pesquisadora, era algo de muita importância. Era algo que as pessoas, quem conquistava, ficava orgulhoso e ficava orgulhosa. Olha só, o funcionário do mês. E essa tática, essa técnica do McDonald's, a gente pensa, olha só, no McDonald's, tudo como a gente pensa agora. Ah, ó, olha, Uber faz isso. Só que ela se alastra e nós interiorizamos essas práticas. E muitas vezes, sem perceber e sem querer, quando eu fazia estágio, e aqui a gente já está falando de esfera pública, eu fiz estágio tanto em escritório privado, um escritório de advocacia, só que eu também fiz estágio na Defensoria Pública e na Procuradoria. Na Defensoria Pública, que fiquei mais tempo, fiquei quase 3 anos lá, nós tínhamos atendimento ao público e fazíamos peça. E tinha um moço, nós éramos 4 estagiários de defensor, e tinha um moço que o defensor, ele gostava muito, ele era um amorzinho. E o que, que a gente falava para ele? Que ele era o funcionário do mês. Olha o funcionário do mês, olha o funcionário do mês. Muitas vezes a gente não chamava pelo nome, a gente chamava de funcionário do mês. E ele ficava envergonhado, mas ficava orgulhoso de ser chamado de funcionário do mês e continuava produzindo. E isso engajava. Tudo bem, essa é uma parte que a gente
fala ontem, eu quis só trazer agora para vocês exemplos de outros lugares, a não ser da Uber, que eu fiquei a partir dela falando da gamificação, para a gente ver que existe. Só que vamos pensar e vamos refletir um pouco sobre este funcionário do mês. Este funcionário do mês que se esforçou para ter a foto ali na parede, a foto com aquele uniforme, às vezes até com aquele chapeuzinho, aquele funcionário do mês que ficou feliz por conseguir a foto na parede, então teve uma recompensa moral, foi uma recompensa econômica, mas teve uma recompensa moral, porque as recompensas podem ser de várias naturezas, desde que toque a pessoa. Mas e o caminho para isso? E quem não conseguiu? E o que despertou para chegar lá? E este processo? Neste processo, teve um esforço maior, teve uma dedicação. Então a pessoa, ela dedicou tempo, às vezes ela dedicou um tempo a mais do que o tempo de jornada para poder chegar àquele objetivo. Então a gente está falando aqui de empenho, de intensificação e de extensificação de jornada. E isso tem consequências que já falamos ontem também, as consequências na saúde, e essas consequências, esses impactos na saúde por ausência de controle, essas ausências de pausa, a ausência do elemento contemplativo, não é debatido quando a gente fala dessa gestão gamificada, porque a gestão gamificada, esse brincar, esse engajar, olha, é tudo tão bacana, é tudo tão legal, apaga, o formato é para ser assim mesmo, é para apagar as consequências negativas, que elas fiquem de lado, invisibilizadas e que não se fale sobre isso. Que não se fale, olha, mas tem o lado negativo aqui, tem os impactos na saúde, tem o que o corpo humano, ele precisa parar. Nós precisamos dessas pausas, desses momentos de lazer. Nosso corpo precisa disso. E não só isso. Essas técnicas, muitas vezes, a gamificação, ela tem uma outra consequência, além dessa de saúde, que é a principal do corpo que não para. Nós temos uma questão aqui que é trazida com o neoliberalismo, então não é culpa e não é causa, olha, a gamificação que traz isso. Não, a gente tem que pensar que a gente vive no capitalismo e não é qualquer capitalismo, tá? Vamos pensar aqui que nós temos fases do capitalismo e como a gamificação ela está dentro da lógica do capital, o capital quer produzir, quer a produção, o lucro. Então, aqui sim, estamos falando de intensificar e extensificar o trabalho. Mas estamos falando também nessa lógica capitalista do neoliberalismo. Hoje, o capitalismo é o capitalismo neoliberal pautado nos princípios neoliberais. Os princípios neoliberais, aqueles princípios particulares, aqueles princípios que promovem o individualismo, que acentuam a concorrência. Então, quando a gente coloca a gamificação nessa lógica, na lógica do capital neoliberal, além de visar a produção, intensificação e extensificação do trabalho, nós estamos falando aqui sobre a concorrência. A concorrência entre os indivíduos. Quando eu coloco um funcionário do mês, além de ter essa dedicação, essa questão do tempo, eu tenho a questão de concorrência entre os trabalhadores. Isso gera ali
a concorrência de um e de outro e de um com o outro. Leva essas pessoas a concorrerem uma com as outras para quê? Para se salvar. Porque o neoliberalismo, ele incute nas pessoas, no trabalhador e na trabalhadora, a ideia que está também muito ligada, está atrelada com a meritocracia, de que o sucesso nas profissões, o sucesso nas atividades depende de quem? De si, do esforço próprio, do esforço individual. Então é muito comum hoje em dia, por causa disso, os relatos no seguinte sentido: olha, se eu me esforçar, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Basta eu continuar. Ah, é só eu ser simpático. Se for simpático, vou conseguir. Vou conseguir vencer. É só acordar cedo, de domingo a domingo. Olha, mas não é para quem quer, não é para quem tem vontade. Isso aqui é para quem se esforça, até acompanhado, né, do discurso da retórica, da falácia, do empreendedorismo. E isso tem um problema e gera um problema grave que cria um alumbramento de que o sucesso mesmo e de que esse ser bem-sucedido cria esse alumbramento, essa fantasia de que esse sucesso depende mesmo só de cada pessoa. E aí a pessoa pensa e ela passa a pensar que este sucesso e ter um trabalho e muitas vezes manter esse trabalho depende dela e não depende da proteção estatal, portanto, não depende das leis, portanto, se eu estou em condições precárias de trabalho, melhorar depende só de mim e tão só de mim. Não pedir a melhora das leis, não pedir a melhora das condições, porque independe também de luta classista, independe dessa união entre trabalhadores, há uma quebra nesse neoliberalismo, tem uma quebra da sociabilidade, uma quebra da solidariedade, porque agora não tem mais esse conjunto aqui, ó, buscando melhores condições. É um contra o outro. E a gamificação, da forma que ela é feita, se alinha com o capitalismo neoliberal. Então, por isso, quando a gente enxerga muitas das práticas e muitos desses exemplos de gamificação hoje, que poderíamos aqui, né, ficar. Até tem um que eu gosto bastante, depois vocês conseguem verificar esse exemplo fácil, que é o exemplo da Amazon. A Amazon, ela nos armazéns dela, ela usou táticas de videogame mesmo dentro dos armazéns. Sabe aquele jogo Tetris? É bem comum, é da minha época também. Ela utilizou desse jogo do Tetris e ela forjou um Tetris dentro do armazém. Então, as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras iam formando ali com empacotamento os bloquinhos. E aí, nesse formar uns bloquinhos, é como se ela tivesse mesmo naquele videogame de Tetris, só que ela estava trabalhando. E a reportagem, depois, se vocês. Eu acho que eu procuro essa reportagem, também traz, obviamente, as consequências de ter trabalhado ali com aqueles blocos, carregando, empacotando e correndo, porque também, que nem no videogame, o Tetris tem um tempo, né? Às vezes não tem o cronômetro, o segundo, mas o bloquinho cai rápido, então você sabe que é uma questão de tempo, porque o objetivo da Amazon de fazer como se fosse o Tetris também era intensificar o trabalho, que ele empacotasse mais no menor período de tempo, e teve as consequências nefastas. Depois eu coloco disponível também este exemplo para vocês.
Para a gente finalizar essa parte aqui da gamificação, para eu avançar um pouquinho com vocês na gestão algorítmica, até para a gente entender aqui, e um debate muito importante, que é sobre a perícia, para a gente entender as lógicas por trás, o que não é visto. Dentro das minhas pesquisas, eu fui perguntar e tentar entender o que trabalhador e trabalhadora fazia. E um dos relatos que mais me marcou sobre gamificação, de gamificar o trabalho, foram os trabalhadores gamificando eles mesmos, a gamificação da gamificação para apagar o sofrimento no trabalho, para tornar o trabalho mais atrativo. Então, o trabalhador e a trabalhadora, ele olha de como vem ali da empresa, no caso, a gamificação de cima, como considera o Jamie Woodcock. Eu vou disponibilizar esse texto também para vocês, que esse texto do Jamie Woodcock é o único que não está citado no capítulo que eu deixei para vocês hoje. E talvez ele seja o principal. O Jamie Woodcock, ele pesquisa as mídias, ele pesquisa a gamificação. Ele tem um livro chamado Marx no Fliperama. Então, justamente, ele pesquisa essa imbricação de cultura, de fliperama, de videogame com o trabalho, tá? Bom, mas esses trabalhadores, eles disseram assim, que eles faziam, que eles tinham um certo jogo entre eles, tá? É muito comum eles se conhecerem e criarem grupos de WhatsApp, mas tem alguns que ficam, né, que se ligam um pouco mais e eles formam esses subgrupos, que são os grupos só deles. E esses grupos de WhatsApp são alguns, é um momento, né, de resistência, é um momento de sociabilidade. E aí ele me contava assim, era um grupo de 4 motoristas, e ele estava me contando que eles faziam competição entre si. E como funcionava? A plataforma disparava um desafio, faça 50 corridas em uma semana e ganhe R$ 500. E esse desafio, então, era igual quando tem desafio de Ano Novo, desafio de Natal. É o mesmo desafio para todo mundo, neste caso. E eles pegavam esse desafio, olhavam esse desafio, que é a gamificação dominante da plataforma, e faziam a gamificação deles, porque entre eles apostavam pelo WhatsApp qual deles iria cumprir a meta primeiro, qual deles iria chegar à corrida bônus primeiro. E o vencedor ganhava uma quantia. E aí ele estava me contando, né? Olha, só que não dá para apostar muito, porque daí senão fica muito oneroso, né? Fica difícil para os outros, para os companheiros que perdem. Então, a gente aposta até um valor simbólico, uma cerveja, algo desse tipo, e é muito legal, é uma coisa nossa. Era muito mais, o valor econômico realmente era pouco, era uma cerveja, era coisa pouca mesmo. Só que essa atividade deles, essa gamificação deles, era o que tinha. E quando ele contou isso, que a gente percebe, né, quando a entrevista está à frente da pessoa, a gente capta mais coisas. Além da palavra, tem as emoções. E a hora que ele contou disso, ele ficou emocionado, ele adorou contar. Era uma coisa importante para eles, significativa para eles, o fazer essa gamificação. E isso apagava toda aquela noção de sofrimento. Ele assim, olha que legal, olha que bacana. E isso dava um sentido, um outro sentido no trabalhar. Eu perguntei, você ganhou? Até ele falou, a semana passada a gente teve um caso desse. E eu perguntei assim, você ganhou? Eu falei assim, não, perdi.
eu nunca ganhei. E aí ele reproduz para mim o que eu contei para vocês ontem. Sou muito azarado. E sabemos que sorte, azar, não tem nada, mas vamos falar um pouquinho aqui, neste caso, dessa gamificação. E quando a gamificação vem como essa técnica, e a técnica nós não sabemos quais são as métricas, nós não sabemos como ela se dá de fato. Muitas vezes a gente não sabe e não consegue alcançar neste primeiro momento o que na realidade está acontecendo. Por quê? Porque o gamificar, porque a gestão, porque as ordens, porque o que acontece de fato está tudo escrito neste algoritmo. E o algoritmo de todas essas empresas que vai gerenciar o trabalho é secreto. Então, se vocês se defrontarem na trajetória profissional de vocês com este formato aqui de trabalhar, até qualquer coisa que vocês não consigam alcançar e delimitar até o objeto, porque viu que tem o algoritmo no meio, vocês podem até então trabalhar um pouco com isso aqui. Eu vou abrir uma parte da aula agora para falar sobre provas digitais, sobre essa perícia, até para a gente poder falar sobre o gerenciamento algorítmico do trabalho, que está ligado e imbricado com a gamificação do trabalho, tá? Eu tenho um texto, e esse texto eu escrevi o ano passado, inclusive quando tinha acabado de acontecer a negativa de perícia, quando se começou a falar em perícia no algoritmo de todas as plataformas para entender as métricas e as lógicas do sistema. E aí eu vou até explicar como se deu a questão para vocês. E eu escrevi esse texto que foi para o blog do Direito do Trabalho Crítico. E depois esse texto foi transformado num artigo científico que eu vou disponibilizar para vocês também, que é Periciando o Algoritmo. Ele acabou circulando, acabou inclusive me dando um tanto quanto de problema esse texto, porque, bom, a gente disponibiliza, a gente produz, né? A produção científica é justamente para circular mesmo, mas o problema é que às vezes se utilizam desta produção e algumas pessoas se utilizam dessa produção. Eu divulguei, eu publiquei e de repente eu comecei a ter um número de acessos muito grande no meu Instagram, e eu não sabia por quê. E ao mesmo tempo o dono do blog, ele falou: olha, o texto sobre a perícia no algoritmo, o Top Secret, teve muito acesso. Eu estranhei, porque eu não tinha falado em evento nenhum na última semana, eu também não tinha feito menção desse texto em outro artigo, em nada, eu não sabia o porquê daquilo. E começou a falar gente, e entre a gente. E o meu perfil é trabalhista, né? Tanto eu sou da sociologia do trabalho e da academia, mas tem procuradores, magistrados e por aí vai, né? Todo mundo da área trabalhista, eu reconheço, olha, da área trabalhista, mas começaram a entrar umas outras pessoas que eu não fazia a mínima ideia de quem eram, umas pessoas diferentes fora do perfil trabalhista, até que eu perguntei para uma dessas pessoas. Nossa, quando viu, onde viu, e essa pessoa disse, olha, tá lá no YouTuber famoso, e realmente era um homem com milhares, mais de 100 mil seguidores,
E a questão não foi nem essa, porque tinha uma foto minha lá. Eu não sei onde aquela foto foi encontrada. Depois eu acabei descobrindo que era de um blog pessoal que não existia mais, mas que eu não deletei. Não tinha nada demais na foto, mas não é uma foto como você escolhe se expor. Até a partir disso, a gente deu aqui na ESA, até recomendo esse curso de redes sociais para tratar dessa questão de exposição de privacidade. E aí tinha, né, a partir do que a pessoa falava e xingava Tabata Amaral, envolvia outras coisas. E eu comecei a receber muitos e-mails e comecei a receber algumas mensagens por aqui, por ali. E eu pensei nessa época em deletar as minhas redes sociais, ficar um pouco ausente. Não tinha nada assim de tão mais, mas era uma forma de assédio, sabe? Então eu me senti assediada com tanta, com bombardeio naquela época e fiquei muito refletindo sobre redes sociais, sobre produção, e foi esse texto aqui, foi sobre isso que eu vou falar para vocês agora, preocupado de tudo isso. Mas esse texto, ele começa assim, eu perguntando se as pessoas sabem, e vou perguntar para vocês. Vocês sabem como a Coca-Cola é produzida? Alguém sabe como a Coca-Cola é produzida? Já que a gente iniciou com a Coca-Cola também do meu filho das figurinhas. Alguém sabe como é produzido também o molho especial do McDonald's? Já que fomos para o McDonald's também na aula de hoje. Ou o Guaraná? Não? Ninguém sabe? Pois é. Nós não sabemos. Tem aí? Alguém tem uma Coca-Cola aí? Disponível no momento? Se tem, não adianta olhar nesse rótulo. A despeito de todas as informações de quais os ingredientes que são utilizados para a produção de Coca-Cola, e talvez, supostamente, ainda tenha um ingrediente secreto que não está disposto no rótulo da Coca-Cola, ninguém sabe qual é a quantidade de cada um, qual que é a ordem certa, como se dá a temperatura, qual que é a mistura, ninguém sabe o modo exato de preparo e se tem esse outro ingrediente que não está descrito aí. Assim, é a mesma coisa com o Guaraná e é a mesma coisa com o molho especial do Jingle, dos dois hambúrgueres, alface queijo, molho especial que ninguém sabe o que, que é. Nós, consumidores, e é importante que se diga consumidores, não sabemos. Os segredos desses negócios estão guardados às 7 chaves para que a concorrência, porque é um mercado, né? A concorrência não consiga imitar esses sabores e com isso o capitalista ele deixe de lucrar com o seu produto, que é um produto original. Eu estou falando aqui de Coca-Cola, de molho do McDonald's, parece bobo, né? Muitos anos depois, em outro milênio, aqui em 2008, era inverno. Neste inverno de Paris, era uma noite fria. Dois empreendedores do Vale do Silício, um americano e um outro canadense, eles participavam lá em Paris de um evento de tecnologia e eles não conseguiam encontrar um táxi para voltar para casa. Um deles, o Travis, chamado Travis Kalanick, ele estava um pouco tanto cansado de atuar em negócios em peer-to-peer e ele buscava uma coisa nova, uma coisa instigante, uma coisa que o desafiasse. E aí ele refletiu sobre o assunto com um amigo dele chamado Garrett Camp. E ele estava pensando ali como era difícil também conseguir um táxi lá em São Francisco. E aí esse Garrett teve a seguinte ideia e falou para o outro: olha,
Por que a gente não compra umas limousines, a gente não contrata alguns motoristas, aluga uma garagem e através de um aplicativo a gente torna possível que uma pessoa contrate uma viagem só apertando um botãozinho. E aparece uma limousine na casa de vocês, na casa das pessoas, com o motorista na frente em apenas 1 minuto. Nisso, o Travis respondeu para ele: Olha, a gente não vai comprar nenhum carro, a gente não vai contratar nenhum motorista, e muito menos a gente vai alugar uma garagem. Só que a ideia de criar esse aplicativo em que a pessoa aperte só um botão e o motorista particular apareça em poucos minutos, como num passe de mágica, essa ideia é fantástica. E como numa mágica, nessa mágica, o algoritmo secreto da Uber começou a ser idealizado. E o algoritmo secreto das plataformas digitais também começou a ser ali, neste momento, idealizado. Bom, esse algoritmo vem a ser o que a gente conhece, os algoritmos das plataformas digitais, que teve o seu primeiro pedido de perícia o ano passado. Um dos motoristas das plataformas digitais, com o objetivo de subsidiar o exame da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego alegado ali por ele, ele pediu essa perícia e essa perícia ela foi deferida, a perícia no algoritmo, pelo 80º Juízo do Rio de Janeiro, lá no TRT da primeira região. A pretensão era de identificar as condições em que se dava a distribuição das chamadas, a definição dos valores que eram cobrados e que eram repassados, a existência de restrições ou preferências em decorrência de avaliação, de aceitação, de frequência de realização de corridas e o conteúdo da comunicação que se dava entre as plataformas e os trabalhadores. Como essa perícia foi deferida, a empresa ela impetrou um mandado de segurança e esse pedido liminar foi parcialmente deferido. Então, a decisão impugnada foi mantida, mas foram estabelecidos parâmetros e restrições sobre a perícia. E contra essa decisão, em sede de mandado de segurança, a empresa interpôs o agravo regimental, só que a segurança foi negada e a decisão monocrática anterior foi mantida. Segundo a decisão colegiada do TRT da primeira região, se os dados coletados pela perícia não forem expostos, não há violação a direito líquido e certo. Os desembargadores, julgando esse caso, eles também identificaram um caráter transcendente, já que tem muitos processos parecidos, muitos. Assim, a perícia do algoritmo, ele configura para esses jogadores importante instrumento jurídico de contenção à litigiosidade e, portanto, eficiente mecanismo de fortalecimento de sociabilidade democrática. Segundo essa decisão, diante da possibilidade de grave violação a direito coletivo fundamental, tem que ter um maior aprofundamento analítico a respeito dos mecanismos utilizados para a consecução do objetivo, que poderia configurar uma fraude com enorme potencial coletivizador em detrimento de um valor trabalho. No voto da relatora, a relatora foi a relatora Raquel Maciel, ela disse ainda que se essa relação de trabalho entre o motorista e a empresa
é inteiramente mediada pela plataforma, pelo aplicativo, a análise da natureza dessa relação e as informações a respeito do limite de horas da prestação de serviço ou de qualquer outro elemento daí decorrente depende necessária e exclusivamente do conteúdo que é ali depositado digitalmente, cujos critérios e instruções são determinados por esses algoritmos. A gamificação, neste caso, é determinada aqui por esses algoritmos. Está lá como vai ser feita, está lá neste algoritmo como desacelera as chamadas para não chegar no prêmio. Já está lá quem vai conseguir chegar no prêmio, como é feita a programação e quem não vai conseguir chegar no prêmio. Qual é a meta possível e qual é a meta impossível que a gente falava ontem. Então, tudo isso do como está gamificado o trabalho está armazenado neste código-fonte. No entanto, o ministro Douglas Alencar, do TST, lá em maio de 2021, ele deferiu uma tutela provisória de urgência para suspender a realização dessa prova policial no algoritmo e para ficar suspensa até o julgamento pelo TST do mandado de segurança com o mesmo objeto. Por que se fala em perícia? Por que se pede perícia? A necessidade da perícia, da realização nessa perícia, no código-fonte, em outros registros digitais das plataformas, se deve ao volume e à fragmentação de fatos relevantes para apreciar, no âmbito trabalhista, questões fundamentais. Quem aqui advoga na esfera trabalhista? Quem que é da área do trabalho? Além de mim. Ninguém, gente. A Tatiana é da área das empresas de trabalho. Quem é da área vai começar a verificar com essa proliferação de plataformas que esse vai ser um tema cada vez mais latente. Eu tenho bastante contato, gente, com o pessoal do judiciário, com quem decide, e eu costumo perguntar, né, quais são os processos, porque muitas vezes com advogado e como advogada, a gente já tem um público específico, né? A gente já tem clientes específicos que vão para determinados casos específicos. E eu percebo a mudança nos pedidos e quais são os casos. E eu estou ouvindo muito agora, recentemente, só parênteses que eu já vou fechar, sobre o operador logístico. Tem muito caso de iFood que está acontecendo demais agora. Hoje em dia é a questão do iFood, que está sendo quase diário para eles, esses casos do iFood. E isso aqui, sim, concordo, Tatiana. Sim, o compliance está. Deixa eu até abrir o que você comentou aqui, que eu perdi a última. Estamos em estar de acordo. Agora, sim. A área trabalhista está se modificando mesmo. A gente está percebendo. Até a reforma trabalhista teve um impacto grande também em tudo isso. A gente fez um curso recentemente aqui na ESA, foi até, eu acho que meu último, sobre a reforma trabalhista. Acho que ficou gravado, se vocês depois quiserem acompanhar, os 5 anos de reforma trabalhista que a gente passou por vários tópicos da reforma. Mas aqui pra gente, neste caso,
que estamos tratando sobre a perícia para entender como se dá a gamificação, as lógicas da gamificação e a lógica da gestão algorítmica, ela é necessária para esclarecer fatos essenciais quando a gente está falando nesse formato de trabalho contemporâneo. Quais são as regras de chamado? Quais são os critérios da preferência de chamado? E quais são as restrições nessa distribuição? Como que dá o critério de avaliação? E como influencia isso na prestação de serviço? Como a avaliação que se recebe, ela impacta na alocação dos chamados, na fixação do preço e na manutenção da própria plataforma. Como esses mecanismos de avaliação acabam impactando no sujeito que trabalha, como a fixação de valor a ser cobrado do consumo é retido por essas plataformas. Qual é a métrica para calcular isso? Não só a existência de forma de indução, de premiação, de sanção decorrente do tempo que fica à disposição de aceitação ou de recusa de chamado. Como que se dá, então, de fato, essa gamificação? Como ela é feita? A existência também de eventual mecanismos de indução, que a gente chama de nudges, da conduta do motorista com essas mensagens, de novo, com as premiações, quais são as restrições. Aqui, novamente, estamos falando como é feita a gamificação, o conteúdo das mensagens enviadas através da plataforma, aquela pessoa que trabalha com essas orientações, com essas sugestões, com essas advertências, e qual situação essas mensagens são disparadas, quais os dados da atividade são controlados de fato por essas plataformas, como, por exemplo, a velocidade, o número de frenagem, quantas vezes aquela pessoa freia, o desvio de rota que é feito, essa gravação do som ambiental que essas plataformas têm, o rastreamento por geolocalização. Quais os dados sobre o instrumento de trabalho, sobre a moto, sobre o veículo? Quais os dados sobre a conduta? Quais os dados sobre também aquela pessoa, né, sobre o consumidor? Qual que é o grau de acesso franqueado ao motorista quanto aos dados obtidos na viagem, inclusive aqueles que são relativos à esfera do consumo? O que a pessoa sabe? O que a pessoa não sabe? Se há existência, quais são os mecanismos, quais os critérios para se suspender e para excluir aquela pessoa que trabalha? E a possibilidade de alteração unilateral pelas suas plataformas digitais de todos esses critérios mencionados acima. Tudo isso a gente não sabe, por mais que se faça pesquisa científica, que é o mais perto, né, que se chega do que acontece na prática mesmo, também quando os magistrados ouvem e perguntam nas suas audiências de instrução, eles fazem a pergunta limitada ao vínculo. Quando é uma pesquisa, a gente tenta entender mais coisa, mas mesmo assim, tem resposta que não dá para ser dada. A gente consegue inferir, juntar um monte de dado, um monte de entrevista. Olha, parece que acontece isso, mas não parece que acontece isso através da repetição dos casos que a gente ouve. Mas saber de fato o que acontece aqui, neste trabalho contemporâneo, só abrindo essa caixa preta, só através de perícia. Para isso, a perícia computacional deve examinar este conteúdo desses comandos, algoritmos inseridos no código-fonte
e analisar os documentos de seu desenvolvimento, analisar esses datasets e fazer teste de metodologia do aplicativo utilizado pela plataforma. A despeito de ter dos computadores estarem espalhados pelo mundo, basta e é fácil que se determine a empresa o fornecimento da senha de acesso remoto, com comprovação de que se trata dos mesmos utilizados ali nos autos, no caso dos autos do processo, demonstrando, então, aqui uma viabilidade técnica de fazer essa perícia no algoritmo. Quanto a fundamentos jurídicos, se alguém for aqui pedir, em algum momento, essa perícia para entender a lógica dessas gestões, da gestão gamificada, o fundamento jurídico aprova e a inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e a paridade de armas, tá? Então, a gente se vale desses argumentos para pedir a perícia. No entanto, claro que tem quem diz no sentido contrário. Contrário à realização desta perícia, e aí vem o que dizem as empresas. E esse discurso foi reforçado pelo TST, que o ministro, quando decidiu, usou o mesmo argumento da empresa, que é da empresa emblemática, aqui que a gente está falando da Uber. A empresa, ela alega como principal argumento, e é esse argumento o que, vou usar aqui um termo não técnico, o argumento que pega, o argumento da violação de segredo empresarial e afronta, portanto, com essa violação de segredo empresarial, a livre concorrência e a liberdade de iniciativa que está no neoliberalismo. O ministro do TST, quando ele decidiu, ele ressaltou esses riscos que podiam decorrer da realização dessa diligência e que isso precisava ser avaliado com uma maior acuidade, porque tinha esse potencial de trazer à tona essas informações que deveriam ser sigilosas e que para ele é fundamental, né, ao segmento empresarial de atuação dessa plataforma, que ele diz também que é baseado em tecnologia digital. Muito bem. E aí a gente chega ao ponto aqui. A caracterização do que é segredo industrial ou segredo comercial, de acordo com a nossa legislação brasileira, ela é abrangente. Olha, eu comecei falando da fórmula da Coca-Cola, do molho especial como segredos industriais, porque justamente a ideia aqui da escrita, a gente traz elementos e metáforas para fazer comparações, eles podem ser configurados segredos industriais? Sim, são produtos. Qual que é a medida de comparabilidade entre a Coca-Cola e o molho especial com esse algoritmo aqui? Eu posso comparar um produto com o gerenciamento algoritmo? Então, vamos voltar um pouco. O que é um algoritmo? Um algoritmo, desde o começo da gamificação, ele está com um plano de fundo, ele aparece, mas eu não falei ainda, não defini o que ele é. O algoritmo, segundo os autores, e um autor chamado Gurevich, ele diz que esse algoritmo não parece óbvio a afirmação dele, não é um humano, não é uma máquina, que é uma entidade abstrata. E o Kleinberg fala em cima dele e diz que, olha, a gente pode pensar no algoritmo como um passo a passo, um conjunto de informação, de instrução, expressando numa linguagem estilizada para a resolução de um problema. O que um algoritmo faz? Ele transforma esses dados em um resultado desejado. Este é o algoritmo. O primeiro algoritmo processado por uma máquina foi escrito por uma mulher, pela Ada Lovelace, para ser processado na máquina analítica de Charles Babbage.
Quando uma máquina ela é treinada para ter uma inteligência artificial, ela passa por um processo de aprendizagem para que tome as decisões que o seu julgador, que o seu criador julgue corretas. Para que isso ocorra, é necessário uma enorme captura de dados e para que aprenda e para que tome ali, treine o seu conhecimento sobre essa decisão a ser tomada. Quando os algoritmos de aprendizagem de máquina, então, são relacionados às pessoas, podem ter viés discriminatório por vários fatores, tanto relacionado ao treinamento quanto à implementação. E isso é o que chamamos popularmente de vieses, são os vieses algoritmos, porque esses algoritmos, eles são construídos através de dados. Se essas informações têm problemas de anotação, ou seja, tem alguma parcialidade em algum aspecto, esses preconceitos e essa parcialidade são naturalmente aprendidos. Portanto, eu já falei ontem para vocês que a existência de todo e qualquer algoritmo vai além de concepção instrumental e de retóricas institucionais de todas as empresas, plataformas de trabalho. Os algoritmos, eles são produzidos através e a partir do trabalho humano e da relação entre um humano e outra. Eu indiquei para vocês o livro da Cat O'Neill, né, que fala que os algoritmos são uma opinião embutida em matemática e que o nosso esforço aqui é o sugerido pela Tainá Butcher, de afastar esse imaginário de neutralidade e de objetividade, que não tem absolutamente nada. Porque, no nosso caso, e é isso que está posto aqui para gente, e essa é a diferença, a gestão gamificada está neste momento, a gestão gamificada ela faz parte do gerenciamento algorítmico do trabalho. Esse algoritmo não é um produto, esse algoritmo é um gerente. Ele faz. Claro, posso sim, posso. Você quer que eu indique agora? Eu até, inclusive, eu tenho um aqui. Eu vou tentar até o final da aula pegar um livro que estava na mão, estava aqui, do Morozov. Eu acho muito boa essa obra do Morozov, que ele vai tratar também sobre. Ele trata sobre o algoritmo, ele fala sobre isso, porque ele fala sobre a tecnologia, mas ele fala sobre esse conflito de poder da sociedade. Então, ele vai trazendo justamente isso. Além do livro do Morozov sobre algoritmo, eu gosto muito da Shoshana Zuboff, da vigilância, né, do capitalismo de vigilância. Não é diretamente sobre algoritmo, mas é sobre vigilância. Para ler especificamente sobre algoritmo e para aprender o algoritmo, deixa eu até, já que foi perguntado, quando a gente começa a escrever, a gente vai buscar, até que você me perguntou, esses referenciais teóricos. O referencial teórico que eu encontrei nas outras produções científicas, num primeiro momento, foi o do Harari. Foi o algoritmo, a definição de algoritmo do Harari. O Harari é um filósofo. E o que acontece, gente? E isso estava reproduzido, né, em vários textos jurídicos. E como eu estou na Unicamp, e eu ia escrever da Unicamp, e eles são um tanto quanto críticos quanto a isso, eu precisei escrever a partir de um matemático, a partir do referencial teórico, da matemática, a matemática dizendo que era o algoritmo, não o filósofo dizendo que é o algoritmo. E por isso que faço essas duas indicações para você, que são matemáticos mesmo, tá? O Gorovitch e o Kleinberg, eles são matemáticos, e o Gislep também, eu faço essa indicação, e tem um texto muito bom, com várias referências sobre o algoritmo,
No último livro da coleção do Ricardo Antunes sobre uberização, trabalho 4.0, trabalho digital, o livro do Rafael Groman, o capítulo do Rafael Groman, o capítulo do Rafael Groman faz uma sistematização e uma revisão bibliográfica sobre algoritmo excepcional. Eu acho que você mais vai encontrar de referências sobre o algoritmo em si é esse capítulo de Rafael Groman. O Rafael Groman, além de ter escrito esse livro, ele escreveu bastante para a revista chamada Revista Contraponto. Se você digitar Rafael Groman, eu posso passar depois para você no Instagram, se você digitar Contraponto Rafael Groman, você vai ver, eu acho que 2 capítulos, 2 artigos no caso dele lá, que citam também essas referências sobre algoritmo, mas depois eu posso passar mais para você. Mas, especialmente, eu faria essa sugestão aqui de ler esses textos que vão a partir da teoria de matemática, tá? Porque existe um tanto, o Harari é muito famoso, eu não estou dizendo que não é essa crítica, eu só estou falando que em determinados locais ele não é tão muito aceito, até por ser comercial, para a gente ele aparece como frases de efeito, e eu estou num lugar que não aceita tanto, então eu tive que buscar esses referenciais da matemática, do Kleinberg, do Gorovitch, e por aí vai, que o Rafael Groman, inclusive, também se utiliza desses mesmos referenciais. Por isso, de modo mais fácil, de mais fácil acesso, eu faço essa indicação deste texto dele no último livro do Ricardo Antunes. O quanto Classroom, alguém me falou aqui agora que está sem acesso ao Classroom, eu vou pedir para você entrar em contato direto com o suporte, porque eu não faço esse gerenciamento de Classroom como vocês, eu também recebo o acesso, eu só entro lá, então eu não tenho ingerência aqui nesse espaço, tá? Bom, vamos lá. Então vamos entender aqui pra gente o que é e por que é diferente. O que é gerenciar trabalho com algoritmo? Gerenciar trabalho por algoritmo, que algoritmo aqui, portanto, não é um produto dessas empresas, não é para vender um refrigerante ou um hambúrguer. Este algoritmo aqui é para controlar o trabalhador, é para supervisionar o trabalhador. Nesse algoritmo, a gente tem prática de controle de quem trabalha. É muito diferente, porque esse algoritmo, com todas as informações que ele até recebe, porque ele recebe as nossas informações, ele vai recebendo a todo momento dados, ele organiza a atividade, toda atividade, todo o trabalho, e controla todo o trabalho. E é disso que nós estamos falando aqui. Este trabalho, então eu disse para vocês ontem, que nós estamos presenciando um ecossistema de actantes, porque nós não temos mais, que nem naquele formato antigo, a pessoa que contrata e a pessoa que trabalha. Nós temos aqui mais agentes envolvidos. Tem os seres humanos, tem as plataformas, tem os consumidores. O Estado está nessa relação. O algoritmo, o rastreamento, a geolocalização e por aí vai. As plataformas que elas estão promovendo toda essa interação. E eu disse para vocês ontem, olhando todo esse trabalho das plataformas digitais, como quais são as condições. A gente já falou ontem sobre as metas, sobre a extensificação de jornadas, sobre extinção unilateral, sobre contribuição de fundo previdenciário. Nós já sabemos aqui este formato. E eu disse para vocês ontem também que a remuneração, no caso aqui, que a gente debateu na aula de ontem,
era por entrega, por corrida realizada, e a gente falou sobre aquele salário por unidade de obra. O interessante é que as empresas, elas não fornecem essa metodologia utilizada para fixação do valor desses serviços e não aponta as variáveis utilizadas e o funcionamento do algoritmo neste caso, o que só pode ser revelado ao juízo mediante essa perícia algorítmica. O que a gente sabe de pronto é que isso é incontroverso, é que esse sistema, essas métricas, são determinadas unilateralmente por essas empresas. Lá em 2018, que tinha assim, a Uber, por exemplo, ela retia uma taxa, era fixa. Quando chegou em 2018, em julho de 2018, foi implementado um novo modelo, o qual o passageiro, nós, consumidores, a gente continuava pagando uma estimativa de viagem, que era calculada, é calculada antes do trajeto ser percorrido. No entanto, o motorista ele vem a ser remunerado pela distância e tempos reais do percurso e não mais pela porcentagem. Porque até então tinha uma taxa, dependendo se você era Black, se você era Select, isso vai mudando também conforme o tempo, de 25% e de 20%. Essa nova modalidade de cobrança, nova em 2018, foi apelidada de taxa flutuante por quem trabalha. E causou muita discórdia, porque eles falavam assim: olha, agora com essa taxa flutuante, parece que pode ser cobrado da gente, do nosso trabalho, da nossa corrida, até 50%. Parece brincadeira. E eles falavam assim: parece brincadeira, mas daqui a pouco nós estaremos pagando para trabalhar. O cálculo líquido da remuneração percebida por esses trabalhadores é realizado a partir desse desconto da taxa, que é feita de forma automática por essas plataformas. E além disso, daí eles fazem, né, esse cálculo: olha, quanto que eu vou receber em tal dia, em tal semana, menos a manutenção, menos o seguro, menos os impostos sobre veículos, menos os gastos com a sua automanutenção, com a alimentação, com a saúde, com o seguro de vida. E aí, muito daquilo lá que se recebe vai embora. Na pandemia, o fato ainda de muitas das vezes os trabalhadores e as trabalhadoras terem que custearem essas medidas de proteção, isso acabou reduzindo ainda mais a remuneração percebida. E a gente viu ontem, não vou repetir, que este modelo remuneratório reedita o que a gente debateu, o chamado salário por peça, lá previsto em Marx, que só o controle, transfera o controle, o gerenciamento do tempo àquela pessoa que trabalha, que passa a ser de interesse dela, prolongar a jornada para ganhar mais, intensificar. Quando eu falo sempre intensificar o trabalho, é no mesmo período de tempo, e você produz mais durante aquele período de tempo. É aquela questão lá do motorista, que acelera, do entregador que acelera. E falei para vocês, que essas metas de produtividade, elas podem ser disfarçadas por gamificação. Eu contei para vocês a experiência do Callum Kant no livro, ele traz no livro, chama Patrões Sem Rosto, o livro chama Delivery Fight, já foi traduzido aqui para o Brasil. Também quem quiser, eu faço essa indicação, é um livro muito bom. E com isso tudo, nós vimos a promoção da internalização do controle da jornada, que vem se efetivar nessa indistinção de tempo de trabalho e de tempo de não trabalho, porque o objetivo de tudo, eu contei para vocês, que é tornar todo o tempo potencial como um tempo de trabalho. Isso já está lá há muito tempo, já está lá no Chico de Oliveira. O Chico de Oliveira já contava sobre isso,
sobre o capital estar nessa luta constante de reduzir essa porosidade do tempo. Então, aqui, para a gente entender como isso funcionou, nessa questão de tempo, dentro desse gerenciamento aqui por algoritmo, eu falei para vocês sobre a gamificação. É aqui, neste momento, como engajamento, que a gente entende toda a gamificação com as suas missões, com as insígnias, com os desafios, com promoção, com o preço dinâmico e por aí vai. Todas essas técnicas utilizadas, a gamificação, ela vem entrar aqui neste momento. É assim que ela faz parte do gerenciamento algorítmico. E que isso, no caso, ela entra para a gente como uma manipulação psíquica, que é uma subordinação psíquica e uma subordinação psicológica, que a subjetividade de quem trabalha é capturada na medida que essa pessoa ela se vê como se ela estivesse fazendo parte de um videogame e ela é impulsionada pelas imagens, pelos sons, pelas cores, pelas frases, pelos incentivos gráficos, luminosos, pelos brilhantes, coloridos, e elas são impulsionadas a continuar apertando o botão e continuar sempre e cada vez mais. E nós vimos, já falamos sobre técnicas da gamificação, só para trazer aqui para vocês novamente a questão para poder encerrar essa parte, e por que estou falando isso de novo neste momento da perícia, que eu disse para vocês, já concluindo, que no caso, a novidade, quando a gente gamifica aqui, é que não tem a presença do chefe físico, cujas ordens eram facilmente identificáveis, agora eu não sei mais. E esse sistema é um sistema de menor transparência, porque não se tem o conhecimento do conjunto das regras que governam esses algoritmos, que tem uma coleta de dados absurda, enorme, mas que as regras, por estarem lá, não são acordadas, que aqui, portanto, e este que é o ponto, fiz essa retomada um pouco de ontem, os trabalhadores e as trabalhadoras não são informados e não têm conhecimento do total conteúdo de seu contrato de trabalho. É disso que se trata, do real conteúdo de contrato de trabalho. Portanto, se eu não tenho o conhecimento do real conteúdo de contrato de trabalho, eu não posso alterar e eu não consigo negociar o que eu não sei. E a questão é o seguinte: nenhuma sociedade democrática de direito, a informação precede o direito de negociação. Sem informação, não tem negociação. Sem isso, não tem possibilidade de autonomia de vontade do trabalhador e de trabalhadora. Como é que um trabalhador e uma trabalhadora pode ter autonomia de vontade se essa pessoa não tem a informação sobre quais são os termos do trabalho, sobre quais são as condições reais que estão enfrentando? Isso aqui, e este é o ponto de tudo isso. A gamificação, quando ela aparece para a gente, ela vem, e eu só contei até agora para vocês, olha, gamificação, uso capital, vocês vão ver que a consequência de tudo está sendo a produtividade, produtivismo, intensificar e extensificar o trabalho. A gamificação, ela aparece hoje da forma que ela é
porque ela também não traz as métricas, não traz os seus dados. O trabalhador e a trabalhadora não sabe como está sendo gamificado. Ela não sabe como está no termo do contrato do trabalho, não sabe qual a condição que está enfrentando. É sobre isso aqui. Claro que tem vários aspectos desses trabalhos realizados nas plataformas, achados de pesquisas científicas que são apresentados sem que se tenha sido extraído a partir da perícia judicial. E isso é um tópico importante, até para a gente pensar em como refutar certos argumentos. Se ouve muito, eu ouço bastante, do porquê não fazer perícia, além de, né, além do caso ali, olha, segredo judicial. Além disso, é dito que, olha, sem perícia, eu já consigo identificar elemento caracterizador de relação de emprego. Portanto, para que perícia? Não preciso periciar. Não se trata disso. A despeito de uma perícia não ser necessário para que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego sejam ali provados, para comprovar ali esses elementos em juízo, a perícia ela é necessária para uma coisa, para ela provar o real conteúdo do contrato. Para que uma decisão judicial seja segura, apenas uma perícia nesses algoritmos todos pode responder, por exemplo, quais são as regras de alocação, quando não vai chegar no bônus, quando vai chegar no bônus, quando eu estou tapeando o meu trabalhador, a minha trabalhadora, só para fazer ele correr mais. Quais são os critérios de preferências e restrições ali nos chamados? Como que eu redistribuo? Como funciona aquelas estrelinhas? Porque aquela estrelinha também é bonificar, né? O funcionário do mês virou o motorista 5 estrelas. Coisa que o capitalismo faz, ele só adapta, ele rearranja, ele pega um formato, dá uma nova cara, ele traz um invólucro novo. Até vou fazer uma outra indicação aqui para vocês, dessa questão do novo, que é necessário sempre dar uma outra cara, trazer como uma maquiagem, e muitas vezes essa maquiagem é o novo em si, trazer algo velho que dá uma cara de novo, e isso causa impacto, porque a novidade causa impacto. A novidade tem um efeito psicológico na gente. Vou fazer o livro da indicação do livro, é Tudo Novo, de Novo, do Vitor Filgueiras. O Vitor Filgueiras, ele foi, por muitos anos, por mais de 10 anos, um auditor fiscal do trabalho, que fez pesquisa com o trabalho. Agora, ele saiu, ele passou a ser professor docente universitário na UFBA, e ele faz pesquisa. Então, ele reuniu essa experiência dele enquanto auditor fiscal do trabalho e professor, as experiências de pesquisa científica, para falar justamente sobre o como novo aparece e como as retóricas são aceitas, como as coisas são apresentadas como novas, e de novas não tem nada para impactar aquela pessoa que trabalha, e como são esses discursos, como funciona a ideologia, que é muito forte aqui também. Então deixo essa sugestão para vocês, do Vitor Filgueiras, do É Tudo Novo, de novo. Bom, o que verificamos nos outros países, aqui pensando no direito comparado, para observar a experiência em outros locais, até o que, claro, e sempre faço essa ressalva, que quando a gente traz o direito comparado de outros países, até pensando em outros países de common law, a gente pensa que estamos no Estado brasileiro, que temos a nossa estrutura de direito do Estado democrático, como o nosso direito funciona, mas aqui
é o que a gente pode aproveitar dessas experiências. Na Holanda, um processo judicial foi movido lá no tribunal de Amsterdã contra a plataforma, e os trabalhadores queriam provar essa relação de emprego e solicitaram os dados do algoritmo. O fundamento do pedido foi o direito à proteção de dados daquela pessoa que trabalha, do trabalhador, e o objetivo era provar esse grau de vinculação do motorista aos algoritmos e se tinha efeitos legais e como funcionaria nessa relação empregatícia. E o tribunal holandês, no caso, ele permitiu este acesso. O que temos, e claro, isso também está em debate, porque parece que tem um avanço, um retrocesso e avanço. É que nem aqui o mandado de segurança vai, o mandado de segurança veio. A gente teve a Lei Rider na Espanha. A Lei Rider, quando ela surgiu em termos de tecnologia no trabalho, com a tecnologia, dos impactos da tecnologia no trabalho, como a mais avançada. E ela é uma lei muito interessante, essa Lei Rider, porque é uma lei altamente instrutória. Ela surgiu até, a gente pensa na lei brasileira, que já chega jogando, ela explicou conceitos. Quando a gente lê os motivos, não a lei em si, mas a explicação dos motivos da lei, lá fala, olha, algoritmo é isso, plataforma é isso. Então, é uma lei muito até didática, que ela ensina muito, porque não são coisas, olha, o trabalho está mudando, que a gente lidava, né, no formato que a gente lidava. Então, quando é realmente trazida uma novidade, há essa necessidade de explicação, de conceituação, para justamente não ficar em aberto. Porque quanto mais aberta a lei é, sabemos que dá margem a mais interpretações. Posição contrária, posição intermediária, posição mais ou menos intermediária. E isso causa instabilidade e isso causa uma insegurança jurídica. Essa lei Rider é uma lei muito boa, porque ela explica, então eu faço até para entender também as coisas, eu indico essa lei. Só que essa lei, o ponto é que ela resulta de um acordo entre os sindicatos e os patrões, contra a vontade das principais plataformas digitais, com o objetivo de acabar com a precariedade de quem trabalha, no caso, entregas a domicílio, garantindo o vínculo e os direitos laborais. Foi a primeira lei na Europa a incluir a obrigação de uma empresa tecnológica de revelar os seus algoritmos naquela esfera ali dos sindicatos. O que nós verificamos, no caso aqui, é que tudo isso, e tudo isso que venho falando com vocês, é uma questão muito mais de interesses em disputa. Há muitos interesses que permeiam essas relações. A gamificação, ela se dá também, a resposta dela e de como é hoje, como ela se opera, por causa dos interesses. Muito mais do que uma questão técnica e jurídica, é uma questão de interesse. E dessa forma, inclusive, os argumentos, eles são baseados. Aqui, quando eu coloquei para vocês do caso da fórmula da Coca-Cola e coloquei para vocês o caso do molho secreto do McDonald's, os produtos para comparar com o algoritmo que gerencia trabalho, esses argumentos e o argumento de segredo industrial, os argumentos eles são articulados, embasados em falsos análogos. Não há medida de comparabilidade entre uma fórmula de um produto e algo que organiza e gesta trabalhadores. Um algoritmo que organiza e gerencia um trabalho,
Ele não pode, não tem como ser secreto, porque não há regulamento de empresa que possa ser segredo. Então, não é a questão de fazer o paralelo e de fazer a comparação com um produto para proteger de segredo industrial. A comparação tem que ser feita com o que realmente é, tá? Se existe algum paralelo possível de ser tecido ali entre esses, vou colocar entre aspas, entre estes segredos, que por muito tempo lá, o hambúrguer do McDonald's, ele foi fabricado, por muito tempo se disse, né, que aqueles hambúrgueres era fabricado a partir de minhocas. E rolou, não sei se vocês ouviram esse boato alguma vez na vida de vocês, que hambúrguer de McDonald's era de minhoca. Isso foi desmentido depois de muito tempo. E foi desmentido com a empresa publicamente demonstrando por A mais B que seria muito mais caro utilizar as minhocas do que a carne bovina. Então, esse é o único paralelo. Leonardo, esse é o único paralelo que mostrem o que está lá, nos algoritmos. Eu só queria fazer uma última indicação para vocês sobre essa questão aqui, e aqui vale para tudo, tá? Quando nós temos e quando nós vamos argumentar, vale para gamificação, vale para todas as coisas, pensando nas nossas argumentações, nos nossos pedidos, na nossa prática mesmo trabalhista, na nossa prática até profissional. Quando a gente pensa em argumento, e eu aprendi isso daqui, como utilizar um argumento, como trabalhar com argumentos, para ver e verificar, até quando a gente está lendo o argumento, especialmente quando a gente pega aquelas contestações que refutam e que dizem que não, por que não, para ver se o que está sendo dito é sobre aquilo que a gente está falando mesmo, ou se não houve um tangenciamento para criar este alumbramento. Tem um livro, e já é um livro antigo, não é um livro jurídico, mas a gente pode aplicar, até o procurador do trabalho que cita ele, o Rodrigo Carelli, ele menciona isso, lendo um caso, ele também pesquisa plataformas, e ele estava fazendo uma análise da revista Ibope. A revista Ibope, ela fez uma publicação, e na manchete da revista Ibope estava dizendo assim que os trabalhadores preferiam a flexibilidade, trabalhadores não querem vínculo empregatício. Tinha lá uma manchete que eles preferiam, no caso, a flexibilidade do que o vínculo empregatício. Trabalhadores não querem CLT. Tinha uma manchete muito chamativa, muito apelativa. E essa era uma reportagem da Ibope. Para quem pesquisa o tema e para os pesquisadores, para os pensadores desse tema, tem um certo impacto ler isso, né? Saber, olha, o trabalhador não quer. Só que quando o Rodrigo Carelli foi e abriu a reportagem, ele leu a reportagem, ele viu que o que estava na manchete não era bem o que estava ali na pesquisa. E ele percebeu que a pergunta feita pela pesquisa, ela afastava determinada resposta e ela induzia uma resposta, porque colocava a flexibilidade, o trabalhar para mais também de um empregador, como contrário à relação empregatícia. Quando a gente olha para o nosso ordenamento jurídico, a flexibilidade, ter flexibilidade de horário e ter até mais de um empregador, não afasta vínculo empregatício. Não é contrário. Um não exclui o outro. Eles podem ser conjugados.
Mas a forma que a pergunta foi feita, quando você recebe a pergunta, você tem um impacto na hora e a sua resposta é induzida. Daí ele fala assim, e é nessa hora que o Ricardo Carolita faz menção a esse livro também. O livro é o do Darryl Huff, é Como Mentir em Números, Como Mentir em Estatística, Como Mentir em Argumentações. E ele explica, e ele fala assim pra gente, que quando nós queremos provar uma coisa e não conseguimos, ele diz finja. Finja que as duas coisas são a mesma coisa, mas quando na verdade elas não são. Entregue e finja que são. Diga que são. Faça o número semiligado. Ele diz que essa técnica chama número semiligado e que o número semiligado sempre foi uma tática eficaz, porque ele diz que o cérebro humano, na hora, no ato, ele se confunde, ele se embaralha e aí ele dá uma outra resposta. Então ele fala assim: olha, o número semiligado, fingir que as duas coisas são a mesma coisa, quando realmente não são, sempre foi um método eficaz e eficiente de enganar. E aí depois ele até, o escritor, ele fala assim, olha, talvez eu tenha me arrependido de ter escrito esse livro, porque parece um livro de como enganar, mas não é. Eu estava de boa fé, eu queria ensinar as pessoas a não cair nessa armadilha. Isso aqui que eu apresentei para vocês, este argumento é um número semiligado. Essa comparação de produto de colocar esse algoritmo como um produto, comparar algoritmo dessa empresa com fórmula de Coca-Cola é um número semiligado, porque não são a mesma coisa, mas quando é trazido em todas essas argumentações, a argumentação empresarial, a argumentação do jurista do TST, quando traz como a mesma coisa, é até para afastar a resposta chega a outro caminho. Então, quem quiser, o livro também do Darryl Huff, Como Mentir em Estatísticas, que ele explica o número semiligado. Talvez o número semiligado possa ser útil para vocês algum dia, até pensando, será que isso é a mesma coisa mesmo? E até a gente pode traçar a gente pode traçar a nossa estratégia nas nossas peças pensando nisso. Bom, eu acredito que com isso nós finalizamos. Eu só queria fazer uma ponderação final sobre essa questão de abrir para a gente descobrir o como se dá e como se opera. Eu trouxe na primeira aula mais sobre a gamificação, o conceito e os pormenores da gamificação. Hoje nós ficamos só para descobrir o como se gamifica, e hoje, para se descobrir como se gamifica, a gente precisa abrir essa caixa para entender as métricas. Eu acabei até chamando de caixa de Pandora, fiz esse jogo, usei lá da mitologia grega. Eu acho que vocês conhecem, né, o mito de Pandora, da primeira mulher criada por Zeus, que é um dos mais conhecidos das histórias místicas, e a versão mais conhecida da Pandora, que ela foi criada por Hefesto, amando de Zeus, como forma de se vingar da humanidade após o Prometeu ter dado aos homens o segredo do fogo, e ela foi enviada à Terra para casar com o irmão do Prometeu, e ela levava consigo essa caixa, para que essa caixa jamais fosse aberta. E ela acabou abrindo a caixa, como é contada na metodologia, na mitologia, e aí no seu interior dizem que tinha os males, as doenças, a guerra, a mentira, e aí ela fechou a caixa, e na caixa se manteve
a esperança. A questão é que nessa caixa era um artefato que parecia um presente, mas supostamente era uma maldição. E a questão toda aqui é, a menos que coletivamente decidamos não ser. E este é o ponto da tecnologia. A tecnologia e todas as tecnologia não é determinista e não tratamos a tecnologia como determinista. Tudo depende dela. A tecnologia, até a produção da tecnologia, ela está imersa nas relações de poder da sociedade. A tecnologia, ela é construída e ela impacta de acordo com essas relações de poder já existidas, que já existem na sociedade. Com isso, traduzindo, tecnologia e as relações tecnológicas, as relações de trabalho mediado por tecnologia, a tecnologia é maleável. Então, eu posso decidir como utilizar a tecnologia nas relações. A gamificação, com a ajuda das novas tecnologias, ela tem sido utilizado, e é isso que eu busquei demonstrar para vocês, especialmente na aula de ontem, ela vem sendo utilizada a favor ali do capitalismo, com o objetivo de lucro, que tem feito com que o trabalhador trabalhe 10, 12 horas, trabalhe cada vez, avance os finais de semana. E aqui vamos incluir também que tem a gamificação no teletrabalho, que torna as fronteiras ainda mais porosas, que não se sabe qual que é o tempo de trabalho, tempo de não trabalho, espaço de trabalho e espaço de lazer. Então, nós verificamos que, se é maleável, tem sido utilizada hoje a fim de agudizar e de acentuar a exploração do trabalho humano em prol ali do capitalismo, em busca do lucro. O que pode acontecer? E isso vale para a gamificação. Pode acontecer o contrário. Se é fruto de uma construção social e de poderes, de relações de poderes que existem na sociedade, pode ser escolhido. E a gente pode trabalhar para que esses instrumentos, esses institutos, sejam para proteger o trabalho humano. Então, a gente pode pensar aqui, e tem sido pensado, e essas são as minhas notas finais mesmo, uma forma de gamificar que privilegie ali o trabalho, que realmente a gente verifica, e a gente já está verificando algumas práticas assim nos call centers, por exemplo, depois eu faço essas indicações para a gente ver da gamificação à luz da resistência, que eles brincam, então realmente apaga o sofrimento no trabalho, mas que a jornada ela não está se extensificando, não está se intensificando, que aí realmente está gerando só um aspecto positivo, só um fator positivo naquela pessoa que está trabalhando. Só que isso são ainda questões e são exemplos embrionários. Nós começamos a verificar agora, inclusive até na questão dos entregadores, que eles estão descobrindo maneiras de gamificar, até para resistir, para eles se encontrarem na luta de melhores condições, que eles estão vendo jeitos, mas é tudo embrionário ainda, nós estamos avançando, está ainda despontando no horizonte essas práticas, que é chamada gamificação de baixo, o Jamie Dickock que deu esse nome de gamificação de baixo, talvez, não sei se seja o nome, inclusive mais adequado, considerar, né, gamificação de cima, que é a gamificação capitalista, considerar usar esse, olha, de baixo e de cima, porque já coloca e reforça até uma hierarquia, olha, capital em cima, o trabalhador embaixo, sendo que a nossa luta justamente
é outra, é tentar, é buscar um equilíbrio. Então, nós ficamos aqui acompanhando essa gamificação de resistência, essa gamificação reversa, essa gamificação como uma prática realmente, de fato positiva, e ficamos no tempo. Espero que eu esteja dando um outro curso de gamificação para vocês daqui um ano, com novos elementos, podendo apontar para mais exemplos dessa outra gamificação, já que é possível utilizarmos de tudo isso a favor da proteção do trabalho humano, e até pensando em medidas de controle para proteger aquela pessoa que trabalha. Eu vou abrir agora para comentários, para questões, para perguntas, sugestões, indicações. Fiquem à vontade nesses 10 minutos finais que temos aqui, para qualquer tipo de comentário, sugestão, qualquer coisa. Se alguém quiser até compartilhar uma experiência, algo que vivenciou, que viu, que foi diferente das que eu contei aqui, sintam-se à vontade. Ninguém, gente? Sem comentários? Sem relatos? Obrigada a você, Tatiana. Obrigada pela presença nesses 2 dias aqui de calor. Não sei onde você está, mas aqui em Campinas estamos num calor que só. São Paulo deve estar quente aí também, né? Obrigada a você, Fernanda. Obrigada pela presença. Espero encontrá-la mais vezes em outros cursos, em outras oportunidades. Até, inclusive, se quiserem colaborar comigo e darem sugestões de cursos, de temas de cursos, eu agradeço. Eu sempre busco saber o que é interessante, o que está sendo interessante para o aluno, para a aluna. Se vocês quiserem, se não quiserem agora fazer essas sugestões, depois me procurar lá no Instagram, sugerir, tá? Fico aberta a essas sugestões. Eu gosto de receber. Tá, eu acho que nós não temos, então, perguntas e comentários. Bom, eu vou, portanto, disponibilizar esses materiais que citei hoje e ontem. Eu só disponibilizei para vocês o artigo maior, que é o Game Over, a gamificação do trabalho, mas vou disponibilizar os outros artigos que mencionei, que são o Periciando a Caixa de Pandora, que está na revista, é um artigo científico também. Vou disponibilizar lá para vocês. Eu acho que o do Rafael Groman, eu tenho o PDF, não, o PDF, aquele PDF de print screen, talvez seja um capítulo do livro que eu tenho, que eu citei. Se eu tiver, eu não sei se lá coloca arquivo ou só link, mas entre em contato comigo, que depois eu repasso, porque eu lembro que eu tive que digitalizar alguns capítulos deste livro, do Ricardo. Então, alguns capítulos eu tenho digitalizado, e aí eu consigo passar para vocês, tá?
Mas de resto, que eu tiver, eu passo hoje à tarde. Eu tenho que fazer uma entrevista daqui a pouco, e depois que eu fizer essa entrevista, eu consigo colocar lá para vocês esses referenciais. Quem não tiver conseguindo acessar o Classroom, eu peço que entre mesmo em contato com o pessoal aqui do suporte, ou se não conseguir, eu tenho esse material e eu repasso pelo Instagram, ou eu repasso depois, se pega o meu número de WhatsApp, eu sempre circulo o material por aqui e eu repasso aqui da forma que foi mais fácil. Talvez só eu não consiga na hora, porque eu tenho algumas atividades só atravessa, mas eu acabo passando, tá, gente? É o horário que eu consegui, nem eu consegui uma abertura antes dessa aula, eu coloquei o artigo lá, mas eu vou acabar conseguindo, vou acabar passando. E se eu não conseguir, se eu prometi alguma coisa para vocês, não sintam vergonha, pode entrar em contato comigo, me lembra que eu prometi para vocês, e aí talvez naquela hora chama de uma boa hora e eu repasso para vocês, tá bom? Então, aqui novamente, eu gostaria de, concluindo o nosso curso de game, um curso muito rápido, muito breve de gamificação do trabalho, questões pontuais. Eu gostaria de, deixa eu ver o que o Vilmar falou aqui. O Vilmar disse que a gamificação do trabalho busca maior intensificação, o tempo de trabalho remonta o da Revolução Industrial. Com base na teoria do valor, o gasto de vida do trabalhador é possível devido ao exército de reserva. Como combater isso? Seria uma questão? Como combater isso novamente? Eu não sei se veio em forma de questão o como combater isso novamente. Seria? Eu também achei que sim. Pois é. Como a gente luta de novo, né? A gente pensa, quando eu penso na Revolução Industrial, Vilmar, naquela época, a gente estava falando na época de empregos, né? Dos 100 empregos. E agora a gente está falando se a Revolução Industrial foi uma destruição dos empregos. Agora a gente está falando, quando a gente fala até, eu não gosto muito de colocar a Revolução 4.0, eu tenho algumas restrições contra esse 4.0, mas eu sei que é bem aceito. Quando a gente fala na Revolução Industrial 4.0 e por aí vai, a gente está falando na destruição de direitos. As horas, quando a gente olha na protoforma do capitalismo, até o termo que o Ricardo usa, na protoforma do capitalismo e no capitalismo, agora no capitalismo de plataforma, quando a gente verifica as mesmas condições, 10, 12, 14 horas de trabalho todos os dias, nas condições precárias, que a gente está vendo essa nefasta simbiose entre tempos tão distintos, a gente está vendo a mesma coisa. Até ele conta a história que ele foi visitar um museu de Manchester e vendo as condições ali da primeira revolução, das pessoas que elaboravam, olhando agora, inclusive na pandemia, das pessoas morrendo, né, nas ruas, até que a gente está pensando numa necropolítica neoliberal, dessas condições sem EPI nenhum, expostos a esses vírus nocivos e sem direitos, que a gente está reproduzindo o passado. Só que tem algumas diferenças, né? Tem algumas questões que são diferentes. Eu entendo, e pesquisando isso, como um processo, e é um processo do capitalismo, e esse processo tem as suas continuidades e as suas descontinuidades, e só que o processo segue a mesma lógica, a lógica de acumulação, acumular sempre e cada vez mais, e o capital está como nesse movimento destruidor de obstáculo, e o que vem pela frente está sendo destruído, destruidor de obstáculo. No caso, o obstáculo tem sido os direitos humanos, e o obstáculo, o próprio corpo humano, que tem sido agora mercantilizado. Então, eu vou acabar com os direitos para te tratar como um objeto para fim de impulsionar cada vez mais. E a pergunta, o que fazer, é o mais difícil.
o que fazer se a gente tivesse uma resposta, é o que todo mundo fala, né? Eu também faço as perguntas sempre que eu vou nas palestras, o que fazer? A gente vê essa pergunta, ninguém tem a resposta pronta, mas eu acredito, e aí, como até, né, estudiosa de Marx, que a gente vai pelo caminho da luta de classes. Então, eu sempre falo isso, sempre termino isso com luta de classe. Sem luta de classe, não dá para a gente resistir para melhores condições, tá? Bom, então, gente, eu espero ter contribuído com vocês em alguma medida para falar um pouquinho sobre a gamificação do trabalho. Eu agradeço a paciência, a disponibilidade de vocês que vieram assistir ao vivo nessas manhãs quentes comigo de segunda e de terça-feira. Eu desejo a todas e todos um bom dia, até a próxima e qualquer coisa, e sigo disponível em outro espaço, pode entrar em contato comigo e até o próximo curso. Tchau, gente, até mais.